Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática, para esse incrível mundo dos cálculos que só faz todo mundo feliz e é a disciplina mais amada da humanidade, né? Com toda certeza. Então, pessoal, como vai funcionar a disciplina agora até o final do bimestre? Essa nossa aula agora aqui, nós vamos ter mais essa aula e mais uma aula, teoricamente, além dessa, que seria o conteúdo antes da revisão. Só que o que eu pensei em fazer, de maneira que eu acredito que vai ajudar mais pessoas e vai ajudar melhor a fixar o conteúdo e vai tirar nervosismo de quem não está entendendo e afins. Eu pensei em fazer da seguinte maneira. Nós temos mais duas aulas, certo? Uma delas vai ser a revisão e outra seria uma aula normal. Então, nessa aula normal, eu vou utilizar ela para resolver todos os exercícios já passados em lista até esse momento. Todos eles, 100% de tudo que foi passado, eu vou deixar uma aula mostrando para vocês como resolver passo a passo de cada coisa, beleza? Lembrando que isso não vai prejudicar ninguém que já tem entregue os trabalhos, porque, tipo, eu vou ver muito mais a lógica que a pessoa utilizou, a boa vontade em fazer, do que realmente pegar e dizer, não, a pessoa acertou, vai ganhar nota, e a pessoa errou, vou tirar nota. Tipo, eu acho esse critério muito abusivo e discrepante com a realidade atual que a gente está vivendo. Então, a ideia vai ser pegar, vou mostrar para vocês como resolver tudo. Assim, então, a ideia mais é tirar dúvidas, realmente, de quem tem a dúvida no exercício ou outro que foi passado, porque está sendo passado, tipo, basicamente um conteúdo por dia. E isso acaba sendo meio pesado em alguns sentidos, porque a gente trabalha o conteúdo um dia, e daí, se a pessoa não pegou, no próximo aula já é um novo conteúdo e já fica mais complicado de assimilar e tal. Então, vai ser meio que uma pré-revisão. Primeiramente, eu mostro para vocês tudo como foi resolvido e automaticamente também eu já vou basicamente revisando. Essa estrutura eu aviso para vocês corretamente durante a semana, tá? Para avisar certinho como vai fazer a próxima aula. Porque meio que vai ser uma revisão de duas aulas. Vai ser uma aula com mais revisão teórica, afins e resolução de exercício e tal. E eu pensei em dar mais uma lista para vocês meio que pré-prova, para vocês terem uma noção basicamente de como a prova vai funcionar e afins. Então, acho que nesse ponto vai ajudar todo mundo a ficar mais tranquilo. Pelo menos eu imagino que seja assim, né? Se alguém tiver uma ideia diferente disso, ou acha que isso vai dar bom, alguma coisa assim, me avise, que daí eu vou alinhando, beleza? Além disso, no próprio tópico de entrega de trabalhos, eu coloquei lá um link para um grupo de WhatsApp que eu criei especificamente para a disciplina. Ele é obrigatório a participação? Não necessariamente. A prática de ter um grupo próprio da turma vai ser caso aconteça algum imprevisto, tenha alguma palestra, tenha alguma coisa assim, eu já posso avisar vocês ali por antecedência. Porque muitas pessoas só o tópico da própria disciplina no próprio dia, que realmente a disciplina vai acontecer. E isso necessariamente não está errado também. Mas isso é prático caso que nem já aconteceu já em algum dia de eu ficar sem luz em casa. Né? Nesse dia que eu fiquei sem luz, daí eu avisei o pessoal pelo grupo, não foi a turma de vocês, no caso, mas foi um sistema bem prático de avisar e manter todo mundo informado. E também já ajuda para tirar algumas dúvidas que são mais macros sobre algumas coisas, que alguma pessoa pergunta, tem mais gente com dúvidas também, e ali já acaba se alinhando. Mas nada impede vocês de mandarem mensagem bem direta para mim, eu vou responder da mesma forma, tá? Isso não vai mudar a forma que a gente conversa já atualmente. É mais só para ter um mural para eu poder divulgar informações para vocês, inclusive questões relativas a datas e coisas para não ficar só dependente do ABA. Vai ter mais um sistema além desse, para avisar vocês em tempo real, que todo mundo recebe notificação de uma forma um pouco mais eficiente, assim, pelo menos acredito eu. Beleza? Então, de recado, só mais isso. Então, resumindo tudo, criei um grupo do WhatsApp para a turma, o link está diretamente no tópico de entrega de trabalhos. E segundo, esse vai ser basicamente o último conteúdo que nós vamos trabalhar nesse bimestre, que seria um conteúdo novo. Após isso aqui, nós vamos ter duas aulas que seriam basicamente revisão. Uma delas tratando de tudo que já foi feito, e também revisando um pouco dos conteúdos, querendo ou não. E também eu vou passar para vocês mais uma lista extra. Daí talvez eu utilize uma aula para pegar e também corrigir essa lista extra com vocês, beleza? E então, vamos começar a aula. Já falei muita coisa seguida aqui. Professor. Pergunte, fique à vontade. Uma dúvida. A entrega dos trabalhos vão até dia 18. Continuamos essa data, mesmo você corrigindo todos os trabalhos daqui 2 semanas? Então, eu prefiro ali que seja realmente dia 18, porque a semana de provas ela vai acontecer de uma forma meio quebrada. Ela não começa exatamente no início da semana e acaba. Eu tenho que ver certinho a confirmação de quando vai ser a nossa prova. Mas até o dia 18, uma semana antes, então minha meta é até segunda-feira, dia 19, eu já entregar para vocês todos os feedbacks de todos os trabalhos, assim, beleza? Mas como também a gente está nesse sistema à distância, tudo, a ideia também é que haja essa parte de aprendizagem ativa, eu passar as respostas para vocês e também ter essa parte de autocorreção. Isso ajuda bastante a vocês a fixar o conteúdo, então ter esse acompanhamento ajuda bastante. Então, por isso que eu até vou fazer a divulgação dos gabaritos de todos os exercícios,
porque isso muitas vezes ajuda bastante, porque vocês vão ver ali a ordem até o momento exato que vocês erraram, e daí vai ser mais fácil conseguir analisar, beleza? Então, meio que vai acontecer isso mutuamente. Que nem eu falei, meu intuito mais com os trabalhos não é pegar exatamente e ver, por exemplo, a pessoa não acertou o resultado final, vou descontar a nota. Isso funciona bem quando a gente está em sala, porque tem um acompanhamento direto. Vocês estão fazendo exercício, eu estou na mesa de vocês, verifico lá, vou até vocês, tiro dúvida, vejo a resposta de cada um, confiro, aponto onde está o erro. Esse feedback em tempo real funciona de uma forma mais dinâmica e mais proveitosa, assim, em alguns quesitos, se for para analisar. E como a gente está impossibilitado de fazer isso, e o meio de fazer isso agora é o WhatsApp, se eu passar os gabaritos para vocês, eu acredito que assim já ajude muitas pessoas que estão com dificuldades. E ainda assim, vocês podem ver o gabarito e podem bater foto ali e mandar e questionar por que ali tá diferente, o que eu fiz diferente, o porquê de cada coisa. E isso funciona muito bem, pelo menos as disciplinas que eu lecionei de matemática até esse momento agora, desde o início do ano passado, funciona bem assim, eu acho. Mas mantemos ali a data de 18 para todos os trabalhos. Então, o que acontece? Na verdade, assim, se for ver as outras disciplinas, pelo menos a maior parte das disciplinas que eu estou dando agora, a de vocês começou primeiro. A de vocês começou já na primeira quarta-feira, que teve de aula lá no início de fevereiro, certo? As outras disciplinas que eu dou aula, por exemplo, segunda e terça, começaram uma semana depois. Isso acontece, se a aula começou aqui antes, porque vai ter um feriado do dia 21 de abril, que seria onde era a nossa aula. Então, eu tive que adiantar a revisão em um dia. Então, por isso ali que deu essa modificação toda e afins. Mas, mantendo o dia 18, dá tranquilo. E eu já vou mandar as notas para vocês e devolver os trabalhos ali com feedback ou outro. Quando eu ver, por exemplo, que o erro é ínfimo, por exemplo, foi algo de distração, normalmente eu não vou nem dar tipo, um feedback propriamente dito, porque fica notável ali que vocês mesmos conseguem identificar ali, tipo, qual foi o errinho. Se eu ver alguma coisa que foi, tipo, relacionado principalmente às regras mais fundamentais e operações e afins, coisa que pode prejudicar, tipo, a longo prazo em outros exercícios e coisas assim, eu vou avisando vocês, vamos conversando e vamos retomando. E depois que eu der o feedback, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai conversa e acerta tudo que é necessitado. Não sei se eu respondi exatamente aquilo que você perguntou, mas eu respondi bastante coisa. Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Disponha. Então, eu estou compartilhando agora a tela com vocês. O tema da aula vai ser sistemas de equações. Eu acredito que a maior parte de vocês já tenha visto isso aqui, eu até se lembra mais ou menos como funciona, assim. Não se pegar e realmente conseguir resolver agora, mas pelo menos já tem uma ideia por trás de como fazer. Mas também quem não tiver, não tem problema, e nós vamos se alinhar aqui e vamos conseguir fazer. Beleza? Começando a aula aqui, hoje já dando início ao que eu vou fazer a partir da próxima semana, eu vou começar respondendo o questionário 5. Porque algumas pessoas tiveram dificuldades em relação à montagem de gráficos. Porque eu passei, expliquei como que era, mas também eu não mostrei detalhadamente como fazer. Então aqui, nessa parte de resposta ao questionário, além disso, eu vou dar para vocês 2 links de 2 ferramentas online que elas geram os gráficos automaticamente. Isso ajuda principalmente para vocês verem corretamente se acertaram. É uma espécie mais de prova real. Além de tudo, dá para ter uma autoaprendizagem legal ali, tipo, digitando a fórmula, vendo o gráfico como que fica, e tentando entender, nossa, por que o gráfico fica assim? Isso é uma coisa que ajuda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto que os gráficos que eu utilizei aqui, eu gerei com uma dessas ferramentas que eu indiquei ali para vocês. Então, já fica já ali com uma dica extra também, e que não ajuda. Respostas questionário 5. Eu não comentei o resto dos tópicos. Depois a gente vai falar sobre o sistema de equações e vai ter um exercício resolvido, basicamente, como sempre é feito, tá? Eu coloquei aqui apenas um exercício, porque vocês vão ver que tem 3 metodologias diferentes para resolver sistemas de equações. Uma delas é mais utilizada, porque ela é mais simples, obviamente, e as outras 2 também existem, mas são mais complexas, são legais para praticar matemática, mas não tem por que pegar o caminho mais longo se o caminho mais curto ali é válido igual e ajuda, é mais simples de resolver, né? Então, tem um exercício resolvido aqui e um exercício resolvido durante o próprio conteúdo. Então, vocês vão ver esses 2, que com certeza já vai atender ali as dúvidas e as necessidades para poder fazer o exercício respectivo desta aula. Então, começando com as respostas do questionário 5. Então, aqui, em y igual a 5x mais 2, lembrando que em funções de primeiro grau também pode ser f de x, porque é uma equação que ela é em função de x, tá? No lugar de y. Somente uma simbologia, é algo que mantém exatamente o mesmo processo de resolução, mas só que pode aparecer para vocês em alguma oportunidade da vida de uma forma um pouquinho diferente. Então saibam que é a mesma coisa, seja no vestibular, seja no exame, seja numa prova de certificação, seja o que for. Beleza? Então, resumindo, lembre-se que aquilo que multiplica o nosso x é o nosso a, e o valor que vem na sequência, que não é um x, é um valor inteiro ali, independente, ele é nosso b.
perfeito? O B tem a função de mostrar aonde a reta vai cortar no eixo Y do nosso gráfico. E para descobrir aonde a reta vai cortar no eixo X, a gente tem essa formulazinha aqui simples. Beleza? E aqui está ela. Não mostrei para vocês como essa fórmula é feita, porque ela existe, porque tem um motivo especial, porque ela simplesmente vai ler composição e isolamento quando você iguala uma função de x genérica a zero, tá? Mas eu mostro isso aqui para vocês durante a revisão e tal, só por curiosidade, porque aqui não faz diferença. Mas enfim, para descobrir onde a reta corta no eixo x, nós usamos a seguinte fórmula, menos b dividido por a. Lembrando que os valores vêm de acordo com as posições que são dispostas na função. Fazendo aqui a divisão, nós substituímos aqui o b por 2, certo? Ele vai ficar negativo, porque é menos b. E substituímos aqui o a aqui embaixo, então vai ficar no total menos 0,4, certo? É a divisão de menos 2 por 5. Então essa aqui vai ser a nossa raiz, vai ser onde a reta vai cortar no eixo x. Com os valores obtidos, podemos traçar o gráfico. Raiz vai ser menos 0,4, que é o resultado obtido pela fórmula. A gente sabe que ela vai ser crescente, ou seja, a reta ela vai subir, correto? No gráfico ali, por causa que nosso A ele é maior que zero. Se nosso A fosse igual a zero, seria constante, e se nosso A fosse menor que zero, ela seria decrescente, tá bom? E o nosso B é igual a 2, que é a posição onde a reta vai cortar no eixo Y. O gráfico fica da seguinte forma aqui. Esse gráfico ele tem as escalas, tá? Não se confundam pelo símbolo de Y aqui, que está se referindo basicamente a essa reguinha aqui vertical, e o X está se referindo a essa reguinha aqui horizontal. Então, o nosso gráfico ficaria da seguinte maneira. Então, vendo que aqui, exatamente nesse ponto, onde está passando a ponta do mouse, vocês conseguem enxergar a ponta do mouse, né, quando eu falo assim, né? Beleza. Então tá. Enfim, ele está passando exatamente aqui no valor 2. Tá vendo aqui? Imagina que isso aqui é um gráfico, correto? Esse aqui é o eixo Y. A reta corta no eixo Y exatamente no valor de B, que no caso aqui é C2. Então ele está cortando aqui exatamente no ponto 2. Tá vendo que aqui a escala é até 10, 0 a 10? Então aqui no ponto 2 ele passou e cortou. No eixo X ele está cortando em 0,4, em menos 0,4. Pode ver aqui que a escala aqui é 0, certo? Onde está a reta. Para o lado direito vai o 2, o 4 e assim por diante, então é infinito. E para o lado esquerdo são os números negativos, menos 2, menos 4. Ele está cortando aqui exatamente na posição 0,4. Então por isso que o gráfico fica nesse formato. Com a própria função aqui, o 5 ele é positivo, no caso ela fica crescente. Então por isso que ela no caso é uma reta que está subindo da esquerda para a direita. Ela está crescendo. Conforme o x vai crescendo, os valores aqui encontrados para y vão crescendo também. Então por isso ela apresenta esse seguinte formato, beleza? Essa calculadora online que gera esses gráficos vai estar ali no final desses exercícios, qual que é o link que gera ela, para vocês terem noção e poderem conferir, tá bom? E ela também já mantém aqui em cima a função que deu origem ao gráfico, então acho que ajuda bastante, beleza? Deu tudo certo aí? Show. Vamos agora para o exercício B. Nós temos a função y igual a menos 3x mais 10. Colocando aqui, nosso A é menos 3, perfeito, que é menos 3, que está multiplicando o x aqui, e o nosso B seria 10 positivo. Continuando aqui na resolução, a gente vai passar para aquela formulazinha clássica de menos b dividido por A, fica menos 10 dividido por menos 3, menos com menos vai dar um resultado positivo, então a gente só pega 10 e divide por 3, vai dar 3,333, é uma dízima periódica, se arredondar, fica 3,83. Então, nós temos a raiz, certo? Que é 3,83, que é onde a reta vai cortar ali no eixo X. Nós temos a posição de A, certo? Que é menos 3, indicando que é uma função decrescente, por causa que ele é menor do que zero. E o B, que indica aonde vai ser cortado no eixo Y, ele é 10, porque está dando diretamente aqui pela fórmula, tá? Sem grandes segredos. O gráfico vai ficar da seguinte maneira aqui. Detalhe, menos 3x, então, é decrescente. Ele está decaindo aqui da esquerda para a direita. Aqui no eixo Y está sendo cortado exatamente no ponto 10, pode ver que tem uma linha de grade aqui, e no ponto 10 está cortando aqui exatamente. E o nosso X está sendo cortado na posição 3,33, que foi obtido pela fórmula de X. Então aqui nós temos a escala 2, 4, 3,33 vai ser algo entre 2 e 4 ali, mas mais tendendo para o 4. Então está basicamente cortando aqui nessa disposição. Podem ver que não falha. Lembrando, mais uma vez, foi feito isso aqui com a ferramenta online que eu vou utilizar para vocês aqui na sequência. Beleza? Então, mais uma função, basicamente seguindo a estrutura da outra também.
Então, é y igual a 2x menos 2, então nosso a é 2, nosso b é menos 2. Colocando na fórmula aqui, detalhe que como aqui nosso b ele é negativo, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 2 divididos por 2, que vai dar igual a 1, que vai ser a nossa raiz, ou a posição da reta vai cortar no eixo x. Então, raiz igual a 1. A nossa reta vai ser crescente, porque é maior do que zero. E nosso b é menos 2. Então, ele vai cortar ali o eixo y na posição menos 2. Como que fica o gráfico? Fica assim. Está vendo aqui que a reta está crescente, como foi dito. Ela está passando aqui pelo ponto menos 2, certo? Que é dado aqui por b. E está cortando exatamente aqui no meio do eixo x, na posição 0 e 2 aqui. Então, está na posição exatamente 1, que foi obtida ali por meio da fração, perfeito? Está exatamente no meio delas. Então, ele passou cortando rasante desses dois pontos aqui, seguindo o mesmo jeito das últimas duas. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, se querem que eu volte, explique de novo, me avisem que eu volto, explique de novo. Não tem vergonha, não tem problema, eu não ligo de repetir quantas vezes for necessário, tá? E também, se ficar com vergonha de perguntar aqui, podem perguntar depois no WhatsApp, que eu respondo novamente, sem problema nenhum, beleza? Exercício D. Aqui, daí, pega os últimos exemplos que eu dei na aula. Y igual a 7x. Detalhe aqui, não tem B. Se tem B, não tem B, a gente não consegue fazer, claro que consegue, a gente só deixa ele com o valor zero, porque isso aqui seria basicamente 7x mais 0 ou menos 0. Basicamente, ainda seria a mesma estrutura. Então, nosso A é 7, nosso B é 0, como foi dito. Montando na fração, vai ficar menos 0 ou 0 dividido por 7, vai dar igual a 0. Então, ele vai cortar ali o eixo x na posição 0. Ela vai ser uma função crescente, porque 7 é maior que 0, e nosso B aqui também é 0. Ou seja, o que acontece? Ele vai cortar exatamente no meio do gráfico, onde os dois eixos estão na posição 0, certo? O y0 fica exatamente aqui, né, cruzando com o eixo x, e mesma coisa para o eixo x. Então, é exatamente nessa intersecção. O que muda aqui é que se esse 7 fosse negativo, ela não seria crescente, perfeito? Ela seria cortando aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo. Basicamente, muda esse detalhezinho aqui, tá? Sem grandes segredos também. E o último exemplo, y igual a 8. Nós não temos A, tá? Nosso A é igual a 0, porque 0 para existir vai ser 0. Colocando na fração, aqui na fórmula, fica impossível ser resolvido. Lembrando as regras lá do começo da disciplina, que qualquer número dividido por 0 é impossível, realmente não gera um resultado, não é igual a 0. Se divide 0 por alguma coisa, o resultado é 0, mas se divide alguma coisa por 0, é impossível, a calculadora mesmo já diz. Com os valores obtidos, podemos traçar o gráfico. Raiz, impossível, certo? Então, ele não vai cruzar o eixo x em hipótese alguma, ele vai viver somente ali para cima dele, ou para baixo, né, dependendo da equação. A é igual a 0, certo? Então, a função é constante, não há crescimento, decrescimento, e vai cortar o eixo y na posição 8. Então, o gráfico fica assim. Detalhe que aqui, tá, nesse caso, imagine como sendo efetivamente o 0, ele está longe aqui da parte da reta do eixo x. Ele está simplesmente pegando no ponto 8 do gráfico, no eixo y, e passa cortando em linha reta do início ao infinito. Perfeito? Sem grande segredo aqui. Em qualquer hipótese, ele vai ser 8 porque ele não tem x. Então, o x pode ser o valor que quiser, que você vai estar cortando o eixo 8. Então, independente de x, o valor vai ser 8 para y. Perfeito? Por isso que é uma função constante. E como eu tinha falado, aqui estão os dois links para acessar duas ferramentas online que funcionam para gerar os gráficos. Vocês vão ter acesso ali, o PowerPoint já está habilitado lá para vocês. Então, basta acessar esses links que vocês já conseguem já pegar e ver essa calculadora. Se não me engano, a que eu utilizei aqui para fazer os gráficos da aula é essa primeira aqui. Então, já ajuda a quebrar um galho juntamente para conseguir verificar se o que vocês fizeram está correto, porque se vocês viram que, sei lá, ele corta uma posição e vai ser decrescente, e no gráfico ficou crescente e cortando outra posição, daí vocês têm que rever alguma coisinha ou outra. Então, funciona bem como uma prova real. Beleza, gente? Tudo certo com esses exercícios? Beleza. Qualquer coisa, então, me avisem, ou se tiverem dúvidas ainda, me mandem mensagem que vai vendo. Desse exercício aqui, no caso, eu não vou passar nas aulas de revisão lá, vou passar o conteúdo em si na revisão, mas não os exercícios, porque eu já passei eles aqui agora para dar uma adiantada e não ficar uma aula muito longa nas próximas ali. Então, vamos lá. Sistemas de equações. Tá? Então, começando. Os sistemas de equações são ferramentas muito utilizadas para a resolução dos mais diversos problemas. Normalmente, eles existem quando nós temos duas variáveis sendo comparadas, e normalmente elas são, por exemplo, somáveis. Tipo, você está comprando, digamos, arroz e feijão. O arroz tem um preço e o feijão tem outro preço. Mas o quanto você paga pela compra no total é em dinheiro, certo?
O que vai mudar o valor final da conta é quanto de arroz você vai comprar e quanto feijão você vai comprar. Perfeito? Essa é a lógica. Às vezes vai comprar mais arroz e o valor vai subir numa determinada proporção, igual ao valor do arroz. Se comprar mais feijão, vai subir na determinada proporção do feijão. O problema é que nem esse tipo de resolução, aqui, nesse tipo de exercício, a gente sabe quanto dá a compra final, a gente não sabe o quanto custa o feijão e quanto custa o arroz. A gente pode comparar duas compras de arroz e feijão diferentes, no caso que a gente comprou em proporções diferentes, e, de uma maneira analítica, conseguir descobrir o valor do arroz e do feijão, comparando essas duas compras que geraram valores diferentes aí no final, tá bom? É uma escala comparativa de duas variáveis que a gente consegue fazer somente comparando mais de uma equação ali. Então, se a gente já fez duas compras em valor de proporções diferentes de arroz e feijão, e o valor do arroz e feijão são iguais, então a gente consegue fazer uma lógica matemática para descobrir qual que é o valor de cada uma dessas duas variáveis, ok? Isso aqui pode ser aplicado em diversas áreas de conhecimento, pode ser aplicado na matemática, na química, na engenharia, em lógica, em qualquer coisa. A questão é que quanto mais complexa for a área que for sendo aplicada, mais distante do exemplo do arroz e do feijão vai indo, né? Porque se eu for comparar, por exemplo, isso aqui utilizando em física, em determinadas áreas de engenharia mecânica, vai ser algo muito mais bizarro e assustador do que a gente vai ver aqui. Mas essa base é importante para a gente conseguir explorar outros tipos de sistemas e análises, principalmente no segundo bimestre ali, onde a dificuldade da disciplina mesmo vai dar um pequeno saltinho ali. Nada que você precisa se preocupar muito ou algo assim, mas a gente vai começar a aplicar em coisas mais práticas e menos abstratas. Porque até esse momento é meio como se fosse uma revisão dos conteúdos vistos no ensino fundamental e médio ali. Talvez algumas coisas um pouco mais difíceis do que alguns viram, ou talvez algumas coisas não tenham sido vistas, mas estamos indo num ritmo mais tranquilo. Depois a ideia é tentar aplicar em coisas um pouco mais práticas, até mesmo para aumentar um pouco o desafio e ficar um pouco mais interessante. É um conteúdo comumente cobrado em concurso e em outros tipos de exames. O concurso gosta de cobrar a disciplina de lógica, e normalmente esse tipo de sistema acaba entrando nesse tipo de cálculo, também matemática básica, dependendo do tipo de concurso que for ser feito. Em determinados exames, isso aqui também pode cair em lógica. Então, você saber isolar as variáveis, saber chegar no resultado final, permite aqui explorar novas oportunidades na vida conforme elas forem surgindo. Então, é algo interessante. Métodos de resolução. Geralmente, os exercícios simples serem resolvidos, tendo com maior dificuldade a montagem do processo de resolução. Então, assim como tudo que a gente viu até agora, o importante é saber onde colocar e trabalhar os dados de maneira que vocês consigam resolver de uma forma mais tranquila, certo? A maior parte dos erros que acontecem nesse tipo de cálculo aqui, muitas vezes é por distração ou por pequeno erro no passo a passo, mas não necessariamente porque é extremamente difícil, principalmente se tratando em sistemas de equações de primeiro grau. Tem 3 metodologias diferentes de como se resolver sistemas de equação, tá? De primeiro grau. Nós temos o método da adição, o método da substituição e o método da igualdade. Aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que é um sistema de equações, tá? É basicamente a lógica do arroz e feijão que eu expliquei agora há pouco. E eu vou mostrar para vocês o mesmo sistema de equações sendo respondido e resolvido dessas 3 maneiras diferentes. O mais utilizado é esse primeiro método aqui, que é da adição, porque ele é bem mais fácil, ele é bem mais simples em geral. O método da igualdade é legal para trabalhar a matemática na sua própria essência, por causa que é um pouquinho mais difícil, e é interessante se você gosta das regras de conversão de equações, de equivalência e afins, você consegue trabalhar aqui. E substituição também não é tão difícil, ele é prático também, tem gente que se identifica mais com ele. Nós vamos ver cada um dos métodos e vocês vão ser livres para usar qualquer um desses métodos na prova, nos exercícios, aquilo que mais se identificarem e mais acharem simples, tá? A ideia não é que façam os 3, porque basicamente, se pegar a lógica bem, pegar de uma só, já é o suficiente já para resolver qualquer exercício. Então, primeiramente, o método da adição. O sistema de equações, ele é expressado matematicamente dessa forma que está aqui embaixo, tá? Então, nós temos 2 equações. A regra principal é que essas 2 equações, elas tenham os mesmos valores para variáveis x e y, tá? Porque se tiverem valores diferentes, não é um sistema de equações. A gente não consegue correlacionar elas e isolar o ponto de descobrir qual que é o valor de cada variável. Então, toda vez que vocês virem esse tipo de sinalização aqui, saibam que exatamente os 2 têm o mesmo valor para as variáveis x e y. Só que vocês estão vendo que esse tipo de equação, a gente está somando nx e ny, de acordo com cada exercício que for feito, mas nós não temos um valor para eles propriamente dito, certo? A mesma coisa aqui na equação aqui de baixo. Só que fazendo essas técnicas, a gente consegue, de maneira que a gente consegue isolar y e x, reduzindo uma das variáveis, e dessa forma conseguindo resolver e encontrar o valor de x e de y. Então, é uma técnica interessante para a lógica aqui mesmo. Método de adição. Esse método consiste em deixar os coeficientes de uma incógnita opostos. Desta forma, some-se todos os membros das 2 equações de maneira que reste apenas uma incógnita. Falando assim de maneira teórica, assim, qualquer parte da matemática fica muito mais confuso do meio escrito do que realmente é.
Então, vamos mostrar aqui para vocês a resolução de como funciona o método de adição. Caso seja necessário, começamos multiplicando uma das equações ou ambas por um valor que deixe uma das incógnitas com o mesmo valor encontrado na outra equação, mas com o sinal oposto, de maneira que ao somar as duas equações não sobe nenhuma dessas incógnitas. Resumindo, o que é? Isso aqui provavelmente vocês se lembram isso aqui da escola, ou pelo menos ter visto isso aqui alguma vez na vida. O que a gente está fazendo aqui? Nossa ideia é sumir com uma das incógnitas dessa metodologia aqui. O que nós podemos fazer é somar essas duas equações. Porque como as duas têm as mesmas variáveis, no caso tem o mesmo valor para x e o mesmo valor para y, se nós somarmos as duas, dessa forma a gente também pode somar o resultado final ali, ok? Nós podemos fazer isso. Por que nós fazemos isso logo no início? Se eu pegasse aqui e somasse 3x mais 2y igual a 12, com 3x mais y igual a 9, eu poderia somar e ia ficar 6x mais 3y igual a 21. Isso nos ajuda a resolver a equação? Não. A gente continua sem saber os valores de x e continua sem saber os valores de y. Mas o que a gente pode fazer aqui para resolver isso aqui? Nossa ideia é sumir com uma das duas. A partir do momento que a gente sumiu com uma das duas, a gente pode simplesmente isolar e descobrir o valor da variável que ficou. Como que a gente some com uma das duas? Se a gente pode somar essas duas equações e as duas são proporcionais, de maneira que a gente possa alterar uma proporcionalmente, obviamente, todos os elementos que estão ali, seja do lado esquerdo ou do lado direito da equação. Se eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por menos 1, eu vou inverter os sinais disso aqui, correto? Se eu multiplicar toda essa equação aqui por menos 1, vai virar menos 3x, menos 2y, igual a menos 12, tá bom? Eu posso, dado aqui a condição que tudo isso aqui é proporcional, eu posso multiplicar todos eles pela mesma coisa, ou posso dividir todos eles pelo mesmo valor, de maneira que eu não vou alterar o valor de x e y, porque eu estou mantendo a proporção que aqui já existia. Então, o jeito de resolver isso aqui é basicamente alterando os sinais, de maneira que quando eu somar essas duas equações, alguma coisa que suma, de maneira que só fique uma das incógnitas. Se eu pegar e multiplicar essa primeira linha inteira por menos 1, o que vai acontecer? Ela vai ficar menos 3x, menos 2y igual a menos 12. Então, se eu somar, vai acontecer o que aconteceu aqui embaixo. Então, primeiramente, eu multiplico por menos 1. Eu vou mudar o sinal aqui para menos 3x, menos 2y igual a menos 12. A equação de baixo eu mantenho igual, tá? Eu posso fazer essa multiplicação somente uma delas. E a partir do momento que eu fiz isso agora, eu posso somar as duas, e o que vai acontecer? Vai ficar 3x menos 3y mais y menos 2y igual a 9 menos 12. Tá vendo aqui que eu somei o que está no lado esquerdo? Então, eu somei aqui o menos 3x com 3x, então ficou 3x menos 3x, mais y que está aqui, menos 2y, certo? Eu somei tudo que está nesse lado, e eu também somei tudo que está do lado de cá. Então, desse lado de cá ficou 9 menos 12, tá bom? Resolvendo isso aqui, como é que fica? Detalhe, eu vou pegar aqui, então, 3x menos 3x igual a 0x, perfeito? Os dois têm o mesmo tamanho, um é negativo e outro positivo, então um corta o outro, basicamente. Vai ficar aqui y menos y, certo? Menos 2y, desculpa. Y menos 2y vai ficar menos y, certo? Nós temos um y positivo para 2y negativo, então fica menos y, e fazendo 9 menos 12 vai ficar menos 3. Então, resolvendo essa linha aqui, vai ficar menos y igual a menos 3, ou seja, é igual a y igual a 3. Eu só posso inverter os sinais, porque seguindo essa mesma lógica, se eu estou multiplicando algo de ambos os lados, seja na igualdade, seja no lado esquerdo, eu vou poder aqui, teoricamente, manter a mesma proporção e a mesma realidade dessas incógnitas. Então, nesse caso aqui, eu só mudo o sinal dos dois lados e está válido do mesmo jeito. Então, eu descobri aqui que nosso y é 3. Perfeito? Então, o que foi feito aqui passo a passo? Primeira parte, eu vi aqui que se eu somasse essas duas equações, ia continuar com x e com y, e eu ia continuar sem saber os valores delas. Então, eu encontrei uma forma que, se eu somasse essa equação, basicamente, o x ou o y iria sumir. Nesse caso, aproveitando aqui que o x nas duas equações tem o mesmo valor, então eu só peguei e multipliquei por menos 1. Então, invertendo o sinal de um deles, eu consegui fazer o x sumir. Eu posso fazer essa mesma operação para sumir o y? Posso. O que eu poderia fazer aqui para sumir com o y e não sumir com o x? Eu poderia pegar, não fazer nada com a equação que está em cima, e somente multiplicar a equação que está embaixo por menos 2. O que ia acontecer se eu multiplicasse por menos 2? Ia ficar menos 6x, perfeito? 3x vezes menos 2 ia ficar menos 6x. Aqui tem mais y. Vezes menos 2 ia ficar menos 2y. Igual a 9 vezes menos 2 ia ficar menos 18. Então, eu ia ter uma nova equação aqui embaixo, de maneira que o y que está aqui em cima e o y que está aqui embaixo são iguais, só que com sinal opostos.
Então, a partir do momento que eu somar essas equações, o y iria sumir. O legal do sistema de equações é que ele varia bastante nessa parte de raciocínio, e não existe um método 100% correto. Tipo, não que não existe 100% correto, mas um método específico e único para resolver isso aqui. É um exercício basicamente de lógica que você pode resolver isso aqui de N maneiras diferentes. Ele envolve um pouco de criatividade ali e lógica. O que pode acontecer mais? Pode ter situações que não é os exemplos que eu passei para vocês, nem o que eu vou cobrar aqui na própria resolução. Mas pode haver equações que eu preciso multiplicar tanto em cima quanto até embaixo. Se no caso aqui, por exemplo, eu precisasse realmente fazer uma multiplicação diferente para atingir um valor, para você entender, por exemplo, que nem aqui. Nesse caso, é 1 embaixo e 2 em cima. Então, se eu multiplicar por 2 aqui embaixo, resolve. Mas se eles forem números que um não é múltiplo do outro, por exemplo, aqui, digamos diretamente, 5 e 2. Não tem nada exato, né, tipo um número redondo, que eu possa pegar e multiplicar o de baixo para gerar 5 em cima. Então, o que eu poderia fazer é multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 5. Tá, agora estou complicando um pouco as coisas e falando outros exemplos que poderiam ser feitos. Mas de acordo que você não altere a proporção, ou seja, você multiplique tudo que está numa determinada equação, seja no lado esquerdo, no lado direito aqui, da igualdade, vocês ainda assim vão conseguir fazer que esse resultado dê certo. Porque vocês estão mantendo as proporções assim como elas devem ser mantidas, beleza? O que vem depois, a partir do momento que a gente fez esse somatório aqui? Lembrando que lá no final vai ter mais um exercício, tá? Resolvido pelos 3 métodos. Eu explico novamente aqui com o exercício diferente. E daí, caso vocês tenham dúvida assim no final de cada método, pode questionar também. E lá no final, pode questionar de novo também, caso tenham dúvidas, beleza? A partir do momento que eu descubro o valor de uma das incógnitas, o que eu posso fazer aqui é simplesmente pegar qualquer uma dessas duas equações aqui, qualquer uma das duas mesmo, e substituir pelo valor que eu descobri aqui. Então, eu descobri aqui que o nosso valor de y é 3. Então, eu pego qualquer uma aqui das nossas incógnitas, né, das nossas equações, e substituo aqui o y pelo valor 3. No caso aqui, eu peguei a segunda, porque ela é mais simples, né? Tem uma multiplicação a menos aqui a ser feita, então foi mais simples. Então, eu pego aqui a equação, certo? 3x mais y igual a 9, substituo o y pelo 3, que eu descobri que é o valor de y, então vai ficar 3x mais 3 igual a 9. E agora, é basicamente seguir aquele processo de isolamento que a gente viu isso aqui desde o início da disciplina aqui. Então, vai ficar 3x igual a 9 menos 3. Subtraindo 3 e 9, vai ficar 6. Então, fica 3x igual a 6. Para terminar a resolução, eu isolo o x passando 3 dividindo pelo lado direito. Então, vai ficar x igual a 6 divididos por 3. Fazendo o resultado dessa fração, fica x igual a 2. Logo, a solução do problema é x igual a 2 e y igual a 3. A ordem da apresentação dos resultados é x e y, tá? Por isso que é aqui dessa forma. Então, isso aqui basicamente está dando a ordem ali de resolução, explicando que x é 2 e y é 3. Perfeito? Pessoal, conseguiram entender o que foi feito aqui? Foi tranquilo? Como é que foi? Porque o que acontece aqui? Tem que ter noção que os valores de x e y nas duas equações é a mesma coisa, certo? Isso permite que o sistema de equações ocorra e que torne possível de conseguir resolver isso aqui. A gente pode somar elas de acordo que a gente também some o sinal de igualdade. Dessa forma, já que são a mesma proporção, o resultado vai ser mantido perfeitamente igual. O problema é que para ter um valor para a gente, isso aqui atender a nossa necessidade, a gente tem que transformar um deles em negativo. Então, a gente pode multiplicar todos os termos que estão ali por um valor negativo, no caso, mais simples é menos 1, se for possível, de maneira que quando você somar, uma das incógnitas desapareça. Eu acho que isso aqui pode ficar mais simples no exercício final ali que eu vou mostrar para vocês, ou talvez alguém se identifique mais com os próximos outros métodos, tá bom? Então eu vou passando por eles, e lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, seja durante a aula aqui agora ou depois, vocês podem me perguntar que eu vou ajudar vocês a resolverem. E também vai ter esse passo a passo. Eu acho que quando vocês pegarem o exercício para resolver, e eu ajudar vocês a resolverem, vocês tentarem fazer isso aqui por conta, para quem se não estiver pegando agora, acho que fica bem mais tranquilo de aprender e verificar como funciona na prática. Segundo método, método da substituição. Esse método consiste em isolar uma incógnita em uma equação e substituí-la na outra equação do mesmo sistema. Como eu falei, não prestem necessariamente atenção aqui na descrição textual de como se faz o negócio, mas na prática é tudo muito mais fácil. Desta forma, o sistema também é reduzido em uma única incógnita. Exemplo, nós temos aqui o mesmo sistema de equação, tá? Então eu vou utilizar essa metodologia para resolver aqui agora de outra forma. Primeiramente, deve-se isolar uma das incógnitas. Então, você lembra que a segunda equação que tinha naquele esquema é a 3x mais y igual a 9, perfeito? Então, o que esse método consiste? Em eu isolar uma das variáveis. É mais fácil para mim aqui isolar o y, porque o y está sendo multiplicado por nada, então, para não terminar de isolar o y, eu não vou ter que passar nada aqui dividido para o outro lado, certo?
ele vai ficar somente o y. Então, para resolver isso aqui da forma mais simples possível, eu só peguei e isolei o y por meio passando esse 3x, que está do lado esquerdo como positivo, como negativo do lado direito. Então, isso aqui é a mesma coisa que y igual a 9 menos 3x, perfeito? Eu isolei aqui o y, passando o 3x do lado esquerdo para o lado direito como negativo. Foi só isso que aconteceu. O segundo passo é substituir a incógnita da outra equação pelo valor correspondente e, em seguida, resolver a equação. Eu disse que os métodos são mais complexos daqui em diante, porque a substituição ela fica um pouquinho mais, com mais variáveis e mais passo a passo a ser feito. Então, aqui, vamos utilizar a outra equação para resolver, perfeito? Essa aqui a gente já isolou. Vamos pegar agora a outra equação e inserir esse valor de y. A outra equação que tinha esse meu sistema era a que estava em cima, que é 3x mais 2y igual a 12, perfeito? Era o que estava ali no slide anterior, está aqui, ó. 3x mais 2y igual a 12 e 3x mais y igual a 9. São essas duas equações do nosso sistema. Então, agora eu peguei esse segundo sistema aqui. Como que eu termino para resolver isso aqui? Eu pego o valor de y que eu descobri por meio desse isolamento aqui, que y é igual a 9 menos 3x, e vou jogá-lo dentro do valor de y aqui. Tá vendo que aqui é 2y? Então, embaixo ficou 3x, que é mais 3x, mais 2y, que no caso aqui vai ser 2, multiplicando entre parênteses, tá? O valor de 9 menos 3x, que foi o valor de y que nós atribuímos aqui em cima, igual a 12. Então, eu peguei o valor que a gente isolou aqui e passamos por dentro do parênteses aqui na posição de y. Detalhe que, a partir desse momento, nós não temos mais y na equação, nós só temos x, porque eu descobri o valor de y em função de x, ok? Então, está aqui a nossa equação agora montada, que no lugar do y tem esse valor aqui. Para continuar resolvendo, o que eu faço? Nesse caso aqui, o 2 está multiplicando tudo que está dentro dos parênteses, correto? É 2 vezes tudo que está aqui dentro. Não é 2 somente vezes os 9, mas só 2 multiplicando menos 3. Está multiplicando tudo. Então, eu pego esse 2 e faço vezes os 2, independentemente. Então, 2 vezes 9 dá 18, certo? O 9 é positivo, o 2 é positivo, então fica 18 positivo. E 2 vezes menos 3x fica menos 6x. O 2 é positivo, o menos 3x é negativo, então se mantém negativo ali. Então, o resultado dessa operação aqui, que seria a multiplicação do que está dentro do parênteses pelo que está multiplicando fora do parênteses, vai ser 18 menos 6x. Então, a equação vai passar a ser 3x mais 18 menos 6x. Para terminar essa resolução, eu deixo o x de um lado e os números inteiros do outro, da igualdade. Então, eu passo aqui, mantenho, né, melhor, do lado esquerdo, o 3x e o menos 6x, e pego esses 18 aqui positivo e passo como negativo para o lado direito. Então, aqui na linha de baixo, nós vamos ter 3x menos 6x igual a 12 menos 18. Perfeito? Como o 18 passou para o lado direito, e inverter o sinal. Continuando, agora basta eu pegar aqui e fazer adição e subtração de ambos os lados. 3x menos 6x vai dar menos 3x, e 12 menos 18 vai dar menos 6. Ok? Como que eu termino isso aqui? Eu vou passar esse menos 3 que está aqui multiplicando o x do lado esquerdo, dividindo para o lado direito. Então, eu tenho menos 6x aqui, embaixo vai ficar x igual a menos 6 divididos por menos 3. Menos com menos, inclusive em divisão, vai dar um resultado positivo. Então, menos 6 divididos por menos 3 dá x igual a 2. Perfeito? Detalhe que isso aqui, como é o mesmo sistema de equações, ele está dando o mesmo resultado que deu nos slides anteriores ali. Podem ver que qualquer método ele vai atingir o mesmo resultado se for feito corretamente. E o último passo, agora basta substituir a respectiva incógnita de uma das equações com o respectivo valor descoberto. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Nós descobrimos o valor de x, então a gente substitui numa das equações aqui, pode ser qualquer uma delas, tá? Eu escolhi aqui a segunda como exemplo que eu falei porque eu acho ela mais simples, mas poderia pegar outra de cima ali, fazer esse isolamento e vai dar o mesmo resultado. Então o valor que nós descobrimos para x é 2, então eu substituo aqui no valor de x, 2. Então fica 3 vezes 2 mais y igual a 9, 3 vezes 2, 6, que fica 6 mais y igual a 9. Para descobrir o valor de y, eu pego o 6 e jogo como negativo para o lado direito, e fica y igual a 9 menos 6, que vai dar y igual a 3. Logo, a solução do problema é x igual a 2 e y igual a 3, novamente, tá? Como eu utilizei o mesmo sistema, o resultado é o mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês o sistema mais complexo de todos, tá? Que é este aqui, que é o método da igualdade. Como eu falei, eu não vou exigir que vocês façam os 3 métodos, nem faz sentido. Eu peço para vocês tentarem praticar, se possível, os 3 métodos e verem qual que se adequa mais, que provavelmente o mais fácil, eu vou ver, é o primeiro lá. Quando vocês estão vendo isso aqui que são mais difíceis, se eu botar lá no primeiro, acho que vai ficar mais fácil, que é o que vocês vão ver ali no exercício final resolvido.
Mas lembrando que qualquer dúvida que vocês têm, entre em contato e eu ajudo vocês a resolverem, tá? Isso aqui é melhor ir fazendo na prática e corrigindo que aprendendo mais facilmente. Terceiro, método da igualdade. Consiste em isolar uma mesma incógnita em ambas as equações, colocando em seguida as duas em igualdade. Exemplo, nós temos a mesma aqui sistema, que é 3x mais 2y igual a 12, e 3x mais y igual a 9. Tá? O que consiste esse método? Nós vamos fazer o que a gente fez no método anterior, que é isolar o y e descobrir ali uma equaçãozinha que dá o valor de y em função de x. Você lembra que a gente tinha feito no slide anterior? Só que agora, a gente vai fazer isso dos dois lados. A gente vai pegar aqui e isolar em ambos os sistemas de equações. Então, nós temos aqui, primeiramente, se isolar uma das incógnitas nas duas equações, tem que ser a mesma em ambas, tá? Então, detalhe aqui, eu escolhi isolar o y também. Então, eu peguei aqui, nesse primeiro caso, essa aqui é a primeira que está no sistema, tá? 3x mais 2y igual a 12, está aqui, e a segunda é 3x mais y igual a 9. Então, a primeira, 3x mais 2y igual a 12. Eu pego inicialmente esse 3x que está positivo do lado esquerdo e mando ele como negativo para o lado direito. Em seguida, como a minha ideia é isolar o y completamente, eu pego esse 2 que está multiplicando o y do lado esquerdo e passo dividindo para o lado direito. Por isso que ficou apresentado da seguinte forma aqui. Tá vendo? É o 12 menos o 3x, que eu passei como negativo para o lado direito, e tudo dividido por 2, porque eu peguei o 2y que estava aqui e passei dividindo para cá. Nessa segunda equação, é mais simples, como ela não tem nada multiplicando o y, eu só pego aqui o 3x e passo ele como negativo para o lado direito. Então fica y igual a menos 9, desculpa, y igual a 9 menos 3x. Então aqui, eu isolei o y em ambas as equações. Vocês concordam que, já que o valor de y é o mesmo para as duas, teoricamente, isso é igual a isso, certo? Porque se y é igual a 12 menos 3x dividido por 2, e y é igual a 9 menos 3x, então nesse caso aqui, ambas simbolizam y, então se eu colocar uma igual a outra, eu estou fazendo algo correto, tá? E não tem nada de errado com essa operação aqui. É somente sinal de igualdade. Eu falei para vocês que esse terceiro método ele é bem mais confuso e bem mais complexo, porque ele exige essas pequenas noções da matemática, uma confiança nelas. Por isso que eu não aconselho ninguém que faça isso aqui, caso tenha um pouquinho mais de dificuldade. O método da adição lá, que nós já vamos revisar daqui a pouquinho, ele é muito mais eficiente e muito mais prático. Então, o que eu fiz aqui embaixo? Eu peguei o valor que eu tinha para y, peguei o valor que eu tinha y aqui embaixo também, e coloquei um igual ao outro. Ficou 12 menos 3x dividido por 2, que é o valor que está aqui, e igual a 9 menos 3x, que é o valor que está aqui. Certo? Então, eu coloquei aqui os valores de y igual ao outro. Agora, eu resolvo isso aqui, e dessa forma eu vou chegar e isolar o x e descobrir o valor de x. O que eu fiz aqui por primeiro? Eu peguei esses 2 que estava dividindo aqui do lado esquerdo, e passei ele multiplicando tudo que está no lado direito. Tá? Porque normalmente a gente não chegou a fazer isso aqui outras vezes durante as aulas. Porque nós temos, quando for fazer essa passagem, a gente tem que pegar e multiplicar tudo que está do lado direito. Do mesmo jeito que for pegar uma coisa que esteja multiplicando tudo do lado esquerdo, do lado direito, e afins que é para do lado esquerdo, você tem que passar dividindo tudo que está do outro lado também. Isso acontece, tem que ser respeitado. Então, nesse caso aqui, para ficar mais simples de resolver, eu peguei esse 2 e passei ele multiplicando tudo que tinha do lado direito. Então, ficou 12 menos 3x igual a 2, que multiplica 9 menos 3x. Tá vendo aqui que até coloquei eles entre parênteses para insinuar que estou multiplicando os dois. Fazendo a multiplicação de 9 por 2 e menos 3x por 2, vai ficar aqui na linha de baixo 12 menos 3x igual a 18 menos 6x, que é o resultado da multiplicação 2 por 9 dá 18, e 2 vezes menos 3x dá menos 6x. Ok? Como que eu termino de resolver? Isolando o x de um lado e os números inteiros do outro. Então, eu pego aqui, no caso, menos 3x mais 6x. Eu peguei esse menos 6x que está aqui e passei ele como positivo do lado direito, então ficou menos 3x mais 6x. E peguei esse 12 que está aqui positivo do lado esquerdo, passei ele como negativo do lado direito. Então, ficou menos 3x mais 6x igual a 18 menos 12. Tá vendo que eu só transacionei uma coisa está de um lado para o outro, invertendo os sinais, para deixar o x sozinho de um lado. Menos 3x mais 6x vai dar 3x, ok? 18 menos 12 vai dar 6, que basicamente chegamos aqui na finalização, que vai ficar x igual a 6 dividido por 3, eu pego esse 3 aqui, passo ele dividindo para o lado direito, vai ficar x igual a 2, ok? Então, eu obtive novamente o mesmo valor para x que eu já obtive nas outras duas vezes, para vocês verem que, independente do caminho que escolherem, por isso que eu falo que vale escolher o mais simples, o resultado atingido sempre vai ser o mesmo. Mas tem N maneiras de resolver isso aqui, e todas elas dão certo.
Agora, no final, assim como os outros dois modelos, basta substituir, pegar umas equações e substituir o valor que se obteve ali para descobrir o valor do outro. No caso, ele descobriu que x é igual a 2, então eu substituo aqui na equação o x por 2. Vai ficar 3 vezes 2 mais y igual a 9, vai dar igual a 6 mais y igual a 9. Eu passo o 6 como negativo para o lado direito, vai ficar y igual a 9 menos 6. Então, y igual a 3, logo a solução do problema é 2 para x e 3 para y, ok? Isso aqui é confuso porque eu mostrei para vocês as 3 metodologias. Mas se vocês se concentrarem em apenas uma delas e conseguir fazer exercício nelas, vão conseguir fazer tudo bem tranquilamente, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o último exercício resolvido. Daí eu pergunto para vocês que tiverem dúvidas e explico qual método vocês quiserem entender para utilizar para a vida de vocês, ok? Então, aqui eu peguei um mesmo exercício, mesmo sistema de equações, tá? O outro está em relação à aula, mas eu digo o mesmo para os 3 métodos. E fiz aqui, um do lado do outro, método de resolução para cada um deles. Lembro apenas que tem mais de uma forma de resolver em cada método, porque eu posso escolher qual deles eu estou isolando ou qual deles eu estou eliminando. Então, isso pode fazer que vocês consigam também chegar no resultado final de maneiras diferentes. Mas aqui, eu coloquei os 3 métodos, seguindo os procedimentos que eu escolhi na hora, porque se eu também colocasse todas as variáveis possíveis, ia faltar slide, ia ficar muito redundante o negócio. Então, aqui estão os 3 métodos novamente. Lembrando que o primeiro método consiste em eu pegar, somar as duas equações, tanto que está no lado esquerdo da igualdade quanto que está no lado direito, de forma que depois disso aí eu consiga fazer o isolamento e descobrir corretamente o valor final, tá bom? Como que eu faço essa somatória de maneira que uma delas suma? Eu tenho que garantir que em uma delas vai ter a mesma proporção, o valor de uma das incógnitas, negativa, e na outra vai ter positiva. Nesse caso aqui, eu tenho 5x menos 2y igual a 9, e nesse aqui de baixo eu tenho 4x mais y igual a 28. É mais fácil para mim garantir que vai ter da mesma proporção, de qualquer uma das incógnitas, na equação de cima e na equação de baixo, se eu multiplicar de baixo aqui por 2. Por quê? Em cima eu tenho menos 2y, perfeito? Eu estou escolhendo aqui eliminar o y. Embaixo eu tenho mais y. Como que eu faço para esse y aqui virar 2y? Porque para isolar e eliminar o 2y de cima, eu tenho que ter 2y embaixo positivo, correto? Para fazer isso aqui, a maneira mais fácil que tem é eu pegar e multiplicar essa equação aqui de baixo por 2. 2 positivo mesmo. Porque o que acontece? Se eu multiplicar essa aqui de baixo por 2 positivo, vai ficar o resultado que tem aqui embaixo. É 8x mais 2y igual a 56. Podem ver que a partir desse momento, os meus valores de y aqui, o que está multiplicando o y, são iguais e opostos, certo? Eu tenho menos 2y em cima e mais 2y embaixo. Então, se eu somar essas duas equações, meu y vai desaparecer, concordam? Porque eu tenho a mesma proporção ali, valores positivos e negativos para y. Então, se eu partir agora para essa somatória, eu vou obter aqui 5x mais 8x, perfeito, é a somatória dos dois valores x aqui, mais 2y, que é o valor de y que está aqui, menos 2y, que é o valor de y que está aqui em cima. Ok? Igual a 9, que é o valor da igualdade aqui, mais 56, que é o valor da igualdade aqui. Ok? Se eu pegar agora e somar tudo isso aqui, 5x mais 8x vai dar 13x. Mais 2y menos 2y vai dar 0y, ok? Então eu posso excluir aqui da minha forma. 9 mais 56 vai dar 65. Então chegamos aqui nesse valor final, certo? 13x igual a 65. Para terminar de resolver isso aqui, eu pego o 13, que está multiplicando do lado esquerdo, e passo ele dividindo pelo lado direito. Então fica x igual a 65 dividido por 13. Fazendo aqui essa divisão, eu vou obter aqui o valor x igual a 5, ok? Para terminar de resolver isso aqui, como é que eu faço? Eu escolho uma das equações que está aqui e simplesmente jogo o valor que eu descobri de x, de maneira que agora eu vou descobrir o valor de y. Então eu escolho aqui essa aqui que está aqui embaixo, simplesmente porque eu quis. Vocês podem escolher qual vocês quiserem, tá? Porque é uma das duas do mesmo sistema de equações. Eu substituo aqui, então, o x dessa equação por 5, que eu vou descobrir. Então fica 4 vezes 5, mais y igual a 28. 4 vezes 5, 20. Mais y igual a 28. Para terminar de resolver, eu pego esses 20 positivos do lado esquerdo e mando eles como negativo do lado direito. Fica y igual a 28 menos 20, que vai dar igual y igual a 8, ok? Então aqui eu descobri o valor de y, eu tive o valor de x, então eu resolvi esse sistema de equações aqui. Método 2. O método 2 consiste, se lembra, em isolar o y de maneira que eu obtenha uma função de x que vai
dar o resultado desse meu y aqui. Como que eu faço isso? Eu pego uma dessas equações aqui e passo e isolo o y dessa equação, passando tudo que está do lado esquerdo, que não seja o y, para o lado direito. Eu fiz usando isso aqui de baixo. Por quê? Porque é mais fácil. Não tem nada multiplicando o y. Você lembra? Então, se eu quiser isolar o y aqui, basta eu pegar esse 4x e passar ele como negativo para o lado direito. Nesse caso aqui, vai ficar y igual a 28 menos 4x. Eu poderia fazer aqui de cima? Posso. Como ficaria aqui? Eu pegaria esse 5x aqui, passaria ele como negativo para o lado direito. Então, ficaria menos 2y igual a 9 menos 5x. Só que o y ainda não está isolado. O y está sendo multiplicado aqui por menos 2. Então, eu tenho que passar o menos 2 dividindo para o lado direito. Eu poderia fazer isso livremente, que nem está aqui nesse caso daqui. Ó. No método 3, eu tive que fazer esse isolamento para resolver a equação. Então, fica 5x menos 2y igual a 9. Isolando o y, vai ficar y igual a 9 menos 5x dividido por menos 2. Tá vendo que isso aqui é bem mais assustador do que isso aqui? Então, por isso que às vezes vale a pena escolher a equação mais simples para fazer, porque o caminho que vocês fizerem, o resultado final vai ser o mesmo. Então, sempre optem por aquilo que for mais simples quando se tratar de matemática. Na vida real, é meio difícil ter situações que o mais simples atinge o mesmo resultado, tá? Mas na matemática isso funciona bem. Como eu continuo resolvendo no método 2? Eu pego uma das equações, certo? Vou pegar aqui a oposta. 5x menos 2 vezes o valor de y, que nós, nesse isolamento, a gente descobriu que é 28 menos 4x. Então, eu substituo aqui y por 28 menos 4x igual a 9, certo? Eu mantive a estrutura da equação. E essa é a equação que está aqui em cima. Continuando, o que eu faço? Eu pego o 2, que está fora do parênteses, e multiplico tudo que está dentro do parênteses. Detalhe aqui que o 2 ele é negativo. Então, tudo que eu multiplicar aqui vai ser multiplicado por um número negativo. Então, menos 2 vezes 28 vai dar menos 56. E menos 2 vezes menos 4x vai dar mais 8x. Porque aqui tem a inversão de sinal. Tá vendo aqui como isso aqui é bem mais complexo do que fazer isso aqui que foi no método 1? Porque ele envolve muito mais regras. Então, eu realmente aconselho que faça isso, porque isso aqui é o mais utilizado, tá? Mas se quiserem o caminho mais das pedras ali, tem esses dois métodos aqui disponíveis. Então, nós temos esses valores aqui. Fica 5x menos 56 mais 8x igual a 9. Próximo passo é isolar o x em um lado, né? Tudo que for múltiplo de x ali do lado esquerdo, e aquilo que for em números inteiros comuns, ordinários, aqui para o lado direito. Então, eu pego aqui o menos 56 e passo ele para o lado direito adicionando, certo? O método de adição como positivo. Então, fica 5x mais 8x desse lado, igual a 9 mais 56 do outro lado. Perfeito? Ficamos aqui, e assim nós já estamos próximo da resolução. Agora, o passo a passo para o final é o mesmo que foi obtido aqui no outro exemplo. Fica 13x, que é 5x mais 8x, igual a 9 mais 56, 65. Então, fica 13x igual a 65. Pego o 13 que multiplica aqui do lado esquerdo, passo dividindo para o lado direito, fica x igual a 65 dividido por 13. Fazendo essa fração, fica x igual a 5. Para descobrir o valor de y, substituo em qualquer uma das equações aqui. Escolhi, novamente, essa aqui porque ela é mais simples. Fica 4 vezes 5, que é o valor do x, mais y igual a 28. 4 vezes 5, 20, mais y igual a 28. Passo o 20, que está positivo do lado esquerdo, como negativo do lado direito. Fica y igual a 28 menos 20. Perfeito, pode fazer o método 20 sem problema nenhum. Igual eu falei, aqui é uma questão de feeling e aquilo que você consegue entender. Então, na escola, eu me lembro bem, ainda que foi passado muito por esse método aqui, realmente, do método 2. Esse primeiro tem que ter uma noção melhor, assim, uma confiança maior nessa parte de proporcionalidade, para multiplicar pelo valor correto, certo? Esse método 2, eu diria que ele é mais exato. Então, fica mais simples, realmente, gostaram mais de fazer por ele, tá? Enfim, no final, o resultado obtido aqui é novamente o mesmo. E vamos agora para o método mais assustador, que é o método 3, que consiste em fazer o que a gente fez aqui para uma das equações do método 2, nas duas. Então, primeiramente, eu isolo o y aqui na primeira, certo? Isolo nessa daqui. Para isolar, o que eu faço? Eu passo o 5x que está positivo do lado esquerdo, como negativo do lado direito, e passo o menos 2, que multiplica o y, dividindo para o lado direito. Então, fica y igual a 9 menos 5x dividido por menos 2. Na linha de baixo, tem esse isolamento que nós já fizemos aqui no método 2. E fica y igual a 28 menos 4x. Agora, eu monto a igualdade com os dois, um de cada lado. Então, do lado esquerdo, eu optei aqui por manter y igual a 28 menos 4x, igual a 9 menos 5x dividido por menos 2, certo? Ficou aqui a igualdade dos dois y, uma em cada lado da igualdade. Como que eu começo resolvendo isso aqui?
Como tenho dividido aqui desse lado, que teoricamente ele empaca minhas multiplicações e divisões, eu poderia simplesmente, igual eu fiz aqui, passar isso que está dividido do lado direito, multiplicando do lado esquerdo. Eu também poderia fazer MC? Poderia. Posso multiplicar tudo ali, fazer tudo dividido pelos dois, de maneira que se torne proporcional. Mas é aquela coisa, a preguiça aqui tem que falar mais alto. Pensa que a preguiça moveu a humanidade até agora. A gente não teria carro se não tivesse a preguiça. As tecnologias como celulares e afins não teriam sido desenvolvidas pela humanidade se não houvesse a preguiça no ser humano. Então, quando envolver dificuldade em matemática, eu opto pelo caminho normalmente mais simples para vocês e não tentem buscar desafios além do necessário, porque, igual eu falei, a humanidade só existe pela lei da conservação da energia da biologia. Se não fosse isso, a gente não desenvolveria metade das coisas que a gente fez nessa vida. Então, em vez de tirar MC aqui, eu passei multiplicando o menos 2 que está dividindo para o lado direito, passei multiplicando para o lado esquerdo. Então, vai ficar aqui, menos 2 multiplicando tudo que está desse lado de cá, que seria o 28 menos 4x, igual a 9 menos 5x, que é o que está em cima aqui dessa fração. Fazendo a multiplicação, eu vou obter menos 56 mais 8x. Menos 2 vezes 28, menos 56, menos 2 vezes menos 4x vai ter mais 8x. Igual a 9 menos 5x. Então, eu passo esse 5x que está negativo do lado direito com um positivo do lado esquerdo, e passo aqui esse 56 que está negativo do lado esquerdo com um positivo do lado direito. Então, fica 8x mais 5x igual a 9 mais 56. 8x mais 5x, 13 novamente, 13x, e 9 mais 56 igual a 65 positivo novamente. Para isolar o x, passo 13 novamente, dividindo pelo lado direito, vai ficar x igual a 65 divididos por 13. Certo? Deixa eu só ver aqui, porque... Aqui, ó. Essa equação aqui, ignorem ela, tá? Que ela tá aqui realmente como um bônus, porque eu tinha feito pelos 2 métodos anteriormente, e optei para reduzir e deixar só um. Tá? Então, aqui, ignore que tem isso aqui, daqui a pouco eu tiro do slide e posto novamente. Enfim, a divisão de 65 por 13 dá 5, e para finalizar o exercício é a mesma coisa que os anteriores. Eu pego o valor de x que eu descobri e jogo qualquer uma das duas fórmulas ali, das duas equações, e dessa forma eu descubro o valor da outra, que no caso aqui seria o valor de y. Perfeito? Então, gente, esses aqui são os 3 métodos. Espero que tenham compreendido, que tenha ficado ok. Perfeito? Caso tenham dúvidas, me perguntem agora é a hora, ou me perguntem no WhatsApp na sequência também, tá? Ambas são válidas. Se alguém quiser perguntar aqui e talvez ajudar todo mundo ao mesmo tempo, também é válido. Perfeito? Tudo certo, pessoal? Conseguiram compreender pelo menos um dos 3 métodos? Isso é que é o mais importante. Ao meu ver, gosto de falar, os dois aqui são os mais simples, o método 1 e o método 2. O método 2 é um passo a passo que você vai repetir para sempre. O método 1, se tiver o feeling, sim, tanto faz. Pode fazer, escolher um deles e vai na fé. Não precisa fazer os 3 métodos, não tem o método certo. Tipo, igual eu falei, é legal até para vocês agora, como faz tempo que não viram isso, ou alguns talvez nunca tenham visto, tentar fazer pelos 3, assim, ou talvez pelo menos por 2 deles. Daí vocês veem, se o resultado for o mesmo, tá tudo certo. Se o resultado não for, daí tem que ver qual deles que está errado, tá bom? Mas aquela coisa, é bom praticar, que praticando ali vocês conseguem identificar melhor o que tem que ser feito. Porque eu somente falando aqui, na sala a gente faria diferente disso. Na sala a gente pegaria, eu passaria o exercício, tentaria resolver, daí eu passaria para o próximo método, tentaria resolver, mas aqui a distância fica meio complicado de fazer isso aqui. Então, eu já passei para vocês a lista de exercícios que está ali nesse mesmo tópico. São 3 sistemas de equações que eu não coloquei, eu ia colocar 4, mas eu coloquei só 3 mesmo, para não ser aquela coisa tão maçante. E podem fazer somente por um método, cada um dos 3 ali, e entregar dessa forma, tá bom? E eu fico à disposição de vocês para ajudá-los a resolver. Tem mais um recadinho que eu gostaria de dar para vocês, e eu estou passando ele aqui agora, depois de passar esse conteúdo que acaba assustando um pouquinho mais. Aquele exercício lá que eu tinha passado como bônus, que ia dar uma nota extra para aqueles que acertarem, eu não passei ainda para vocês o resultado, eu fui ver, e não teve o número de respostas corretas ainda, atingindo 10, que eu falei que fosse os 10 primeiros que iam ganhar a nota. E ainda não teve 10. E não é porque, tipo, muita gente errou, algo assim. Pensem que, tipo, o problema é que muitas vezes as pessoas não responderam. Então, eu peço para vocês, e vou deixar mais essa semana, para quem não respondeu ainda, tentar responder. Tente responder lá, porque assim que fechar os 10 primeiros, devo postar num tópico lá quem foi que acertou. Se nessa semana ainda não tiverem 10 respostas válidas, eu vou pegar e vou postar de qualquer forma daí aqueles que tiverem, tá? Para ser justo com aqueles que já responderam lá atrás. Ok? Então, gente, de hoje a aula é isso. Peço para vocês agora que tentem praticar nos exercícios. Se for aparecendo dúvida, vão me perguntando e a gente vai resolvendo, ok? Lembrando que qualquer um dos métodos está correto, eu aceito qualquer um deles.
Pode ter N caminhos de resolver, você pode multiplicar aquele primeiro método por vários valores diferentes ali, de cima e de baixo, que vai acabar atingindo o mesmo resultado. O importante é multiplicar corretamente e manter a proporção. Você lembra? Se multiplicar de um lado da igualdade, multiplica o outro também para o mesmo valor sempre. Tá? Tomando cuidado para isso. Para aqueles que têm mais dificuldade, ou até mesmo a questão da afinidade ali, de ter que manter a mesma metodologia, o método 2 é 100% mais eficaz e mais eficiente. Então, se quiserem fazer todos por ele, podem fazer também. Para aqueles que quiserem se aventurar, podem pegar o método 3 ali. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A gente vê, assim, que conforme vai andando o bimestre e o semestre, cada vez tem menos alunos, assim, porque fica cada vez mais cansativo. Mas muito obrigado pela presença de verdade, de coração, para aqueles que vieram. Eu fico à disposição de vocês, para qualquer dúvida que tenham. E vão resolvendo os exercícios lá, que a partir da próxima semana eu vou começar a resolver as próprias listas para passar para vocês os gabaritos, e dessa forma poder estudar para a prova também. E também vai ter uma listinha de revisão, que vai ter exercícios parecidos com o que eles vão ter na prova, tá? Então acho que assim vai deixar todo mundo mais tranquilo. Gente, mais uma vez, obrigado. Eu vou interromper aqui a gravação.